Olá, querido irmão, graça e paz. Vamos continuar com o nosso devocional, olhando agora para a última sessão dessa carta de Paulo aos Colossenses, que começa no versículo 7, do capítulo 4. Ele faz saudações finais e no final ele vai dar uma bênção para essa igreja. Ele ora como se estivesse impetrando a bênção apostólica para essa igreja. Então vamos olhar a Colossenses capítulo 4, versículo 7. Diz assim: Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel, ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, receba-o bem. Também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando para vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia e digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Eu gosto muito de ler trechos como esse dessa carta aos Colossenses, quando Paulo começa a citar vários nomes de amigos, de pessoas que são cooperadores do Evangelho, e ele começa a relatar aquilo que eles estão fazendo. Uma das coisas que a gente já viu aqui no último devocional é que Paulo estava preso, mas mesmo preso ele tinha acesso a muitos irmãos, ele conhecia o que estava acontecendo nas igrejas e ele se comunicava com essas igrejas através de algumas cartas. Algumas cartas eram dirigidas especificamente para uma igreja, mas isso não impedia que essas cartas circulassem e fossem lidas em outras igrejas também, pelo conteúdo que ela tinha. A gente viu isso aqui agora, o apóstolo Paulo dizendo assim: olha, quando vocês terminarem de ler essa carta entre os irmãos, façam com que essa carta chegue também na igreja de Laodiceia, e a carta que está com a igreja de Laodiceia também seja lida por vocês, para que vocês possam se edificar mutuamente. E ele dá uma instrução, e uma das instruções particulares que ele dá é para Arquipo, e ele diz: atenta para que você possa cumprir o evangelho. Uma outra instrução interessante é com respeito a Marcos, o autor do evangelho de Marcos, e uma figura que após a primeira viagem abandonou Paulo, e houve então uma celeuma entre Barnabé e Paulo a ponto deles se separarem, e Paulo não queria trabalhar com Marcos no primeiro momento. Mas a gente vê aqui em Colossenses, e a gente também vê na segunda carta de Paulo a Timóteo, que ele de fato entende que Marcos tinha amadurecido com o tempo e Marcos era muito útil para o ministério. Há muitas aplicações para nós em sessões como essa. Primeiro, que o reino de Deus, como algumas pessoas gostam de dizer, é um reino de amigos. Nós precisamos estar cercados de pessoas que nos ajudem. Para tanto, é preciso que a gente tenha um bom relacionamento com elas, que a gente ame as pessoas, que a gente ouça as pessoas, que a gente de fato invista tempo na vida das pessoas, porque nada na vida cristã é feito sozinho. Nós não somos lobos solitários no trabalho do Senhor. Nós precisamos uns dos outros. E a gente percebe aqui que Paulo era rodeado de pessoas que tinham o mesmo propósito que ele, que era cumprir o chamado de Deus.
Segunda coisa que a gente aprende é com respeito à relação de Paulo com João Marcos. Por mais que João tinha errado e Paulo foi um pouco duro com ele também, alguns podem interpretar dessa forma, mas Paulo voltou atrás, porque Paulo entendeu que o que estava em jogo era o reino de Deus, não eram suas preferências pessoais. E mesmo que fosse suas preferências pessoais, ele estava pronto a reconhecer o erro, para poder ver que tinha errado e voltar atrás. Portanto, o uso de Marcos aqui, a citação de Marcos por Paulo é muito interessante, porque nos ensina que na obra de Deus a gente não pode cancelar as pessoas, a gente não pode abrir mão das pessoas, pelo contrário, Deus conta com elas e devemos contar também. Uma outra coisa que a gente aprende é que o discipulado é muito importante. A gente vê Epáfras sendo discipulado pelo apóstolo Paulo, e Epáfras sendo alguém que plantou muito provavelmente a igreja de Colossos e talvez a igreja de Laodiceia, e não foi Paulo que plantou. Por quê? Porque de fato Deus faz isso, Deus nos usa para investir em pessoas, discipular pessoas, e elas vão e continuam a obra. E uma última coisa que eu aprendo e que nós devemos aprender, e que nós devemos sempre incentivar as pessoas para que elas possam cumprir o seu ministério, o seu chamado. Talvez a sua volta, talvez até você mesmo seja alguém que está desativado, está parado, sem fazer nada na obra do Senhor. Ora, Deus te chama para que você cumpra o seu ministério, para que você faça a vontade dele. Se você precisa de ajuda para isso, você pode contar conosco, você pode entrar em contato e falar assim: olha, eu gostaria de entender o que eu posso fazer. Você primeiro começa servindo a Deus no seu trabalho, na sua vocação, e depois você pode se envolver também com a obra do reino de Deus na igreja, trabalhando em algum departamento, fazendo alguma coisa para Deus, no sentido do reino de Deus. Você pode se dispor a fazer isso. Que Deus te abençoe, Deus abençoe toda a sua casa, e fique com essa bênção do apóstolo Paulo. A graça de Deus esteja com todos vocês. Assim como ele fez com essa igreja, assim como ele ensinou essa igreja, de que eles deveriam de fato entender a suficiência de Cristo, que o poder de Cristo era maior do que tudo, que nada deveria ser adicionado, que nós possamos entender também. Em tempos de muitas religiões, em tempos de muitos movimentos, em tempos de muitas heresias, muitas adições à fé cristã, muitas adições ao Evangelho, que nós venhamos a permanecer com o Evangelho puro, entendendo a vontade de Deus e sabendo que Cristo é suficiente em nossas vidas. Deus abençoe você, Deus abençoe as nossas famílias. Vamos orar. Senhor, obrigado por este momento, por cada um dos meus irmãos. Nós encerramos aqui a carta aos Colossenses aprendendo sobre a excelência da tua obra, a obra na cruz do Calvário por nós. O Senhor deu a vida por nós e nós somos gratos ao Senhor por isso. Abençoa os irmãos que estão enfermos, os irmãos enlutados, os irmãos com várias dificuldades. Ó Deus, visita o teu povo, abençoa os teus filhos, restaura a sorte do teu povo. Assim nós pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, toda a sua família, e até a próxima semana com uma outra série de devocionais. Amém.